Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vez, falarmos um pouquinho dessa palavra muito abençoada que é a palavra de Deus. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. Nosso objetivo é falarmos aí de alguns assuntos, que às vezes eles trazem algum tipo de confusão e a gente precisa então de esclarecer segundo a luz da palavra de Deus. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, alguns pregadores falam que Davi era um menino que enfrentou o gigante Golias. Será que Davi realmente era um menino? Será quantos anos que Davi tinha então quando ele enfrentou o gigante Golias? Será que ele era homem ou será que ele era menino? Essa é a nossa pergunta. Fica comigo, certamente você vai aprender sobre esse assunto e vai ser bem legal. Você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí e se inscreva, tá? Se inscreva no canal, compartilhe a mensagem com outras pessoas, tá? E acione aí o sininho, seja um inscrito do nosso canal e você vai estar sempre recebendo palavras de Deus. Não são vídeos longos, são vídeos curtos, mas com um potencial muito grande. Eu tenho certeza que vai te ajudar. E aí, Davi era homem ou menino quando ele enfrentou o gigante Golias? De onde vem essa ideia? Será que ele era homem? Será que ele era menino? Porque na maioria das vezes a gente ouve pessoas falando que Davi, quando chega diante do gigante Golias, o gigante se apavora e fala assim: mas mandou esse menino para lutar comigo? Será que era assim? O que a Bíblia diz sobre isso? E se o Davi era homem, e se ele era homem já, onde que está o milagre? Qual que foi o milagre então, se ele já era homem? Porque se ele era menino, vai falar assim: não, um menino que enfrentou um gigante. Mas e se ele já era homem, por exemplo? Nós vamos descobrir até o final do vídeo. Fica comigo e nós vamos estar aprendendo sobre isso neste momento. Olha só, até então, nesse tempo que acontece essa luta de Davi com o gigante Golias, qual que era a história de Israel? Israel era uma nação que ela não tinha rei. Ela era uma nação que era guiada pelo próprio Deus. Deus era o rei de Israel. Só que agora o povo começa a pedir um rei. E o povo começa a clamar. Eles buscam então em Samuel, que era o sacerdote, para que Samuel então falasse com Deus, para que Deus desse a eles um rei, para que eles ficassem igual às demais nações. E eles começam então a pedir esse rei, e Deus deixa Israel ter um rei. E o nome do primeiro rei de Israel é Saul. Saul foi escolhido por Deus então para ser o rei de Israel. Ele foi confirmado. Até tem outra polêmica aí, que tem gente que fala assim que Saul foi escolhido pelos homens e Davi foi escolhido por Deus. Mas a gente vê que foi Deus que escolheu Saul. O pedido foi dos homens. Mas a Bíblia diz, a gente sabe disso, que os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus. Deus só vai aprovar se estiver dentro da vontade dele. Então Deus aprovou, colocou Saul para ser o primeiro rei de Israel. E a gente vê que Saul, ele foi vitorioso em várias lutas, em várias guerras. Ele conseguiu ser vitorioso. Mas chegou um tempo em que Saul começa a fazer um negócio errado. Ele começa a desobedecer. As ordens vinham de Deus através da boca do profeta Samuel, e a Bíblia diz que Saul começa a desobedecer e ele começa então a deixar Deus insatisfeito. E agora a Bíblia diz que Deus chama o sacerdote Samuel e fala: Samuel, eu quero que você vá lá em Belém. Você vai procurar um belemita, Jessé. Eu tenho escolhido na casa dele um rei. E a Bíblia diz que ele sai levando seu chifre de azeite para ungir então um novo rei de Israel. Não ia tirar Saul, mas já ia ter a unção de um novo rei. Ou seja, o dia que Saul saísse, Deus já estaria provido de um rei para a nação de Israel. Em 1 Samuel capítulo
16, versículo 11. Hoje eu estou meio gripado, né? Mas tem que trabalhar, então vamos lá. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, é o lugar da Bíblia em que se refere a Davi como se fosse o menor. O versículo fala assim que quando Jessé é perguntado pelo sacerdote, né? Quando o sacerdote pergunta assim: Jessé, acabaram os seus filhos? Porque cada filho que passava, o sacerdote Samuel falava assim: não é esse que Deus escolheu. Vinha outro: não é esse. E ele tinha 8 filhos. E chegou um momento em que passaram 7. E aí Samuel fala assim: acabaram seus filhos? Ele falou: não, tem ainda o menor. Só que é bom a gente entender que talvez daí é que tenha havido a ideia de que Davi era um menino, uma criança. Talvez seja daí. Alguns pregadores hoje, ao pregar a palavra de Deus, eles relatam aí o episódio do enfrentamento de Davi contra o gigante Golias, e eles ficam tão emocionados com as qualidades e o tamanho de tudo que Golias tinha, por ser um gigante, que eles acabam colocando Davi muito maior, o Golias muito maior do que ele era, um gigante, e eles acabam colocando então Davi como se ele fosse uma criança. Mas o que a Bíblia quer dizer aqui com o menor da casa? O menor da casa não era porque ele era não é porque ele era uma criança, é porque ele era o mais novo. Davi, ele era jovem, ele era o mais novo da casa, então ele era o menor da casa. Então, antes da luta, que está no capítulo 17 de 1 Samuel, dos versículos 48 ao 58, nós vamos ver o que a Bíblia fala de Davi. É muito importante isso, porque para você, eu não sei o que você pensa, Davi era um menino quando enfrentou Golias, ou ele era um moço novo, mas um homem já formado? De repente você vai falar assim: mas eu já vi nos desenhos da escola bíblica dominical Davi rodando a fundo, era um menino, e o gigante grandão. Eu não sei como está na sua cabeça. Eu queria que você colocasse nos comentários aí para mim, tá? Coloca nos comentários aí para mim: Davi era um menino ou Davi era um homem quando enfrentou Golias? Isso é muito importante você colocar, porque essa dúvida precisa ser esclarecida. Eu não estou dizendo que você não saiba interpretar a Bíblia, mas às vezes a gente conhece um Jesus diante das pregações que nós ouvimos e não diante da leitura que nós fizemos da Bíblia. Então eu estou aqui para poder falar não como pregador, mas como estudioso aqui da Bíblia, e a gente poder então esclarecer isso para você. Põe nos comentários aí para mim, por favor. E você, já se inscreveu? Se você não se inscreveu, é hoje. Seja um inscrito desse canal, tá? Acione lá, vai lá onde está escrito, né? Inscreva, e vai lá e toca. Depois vai lá no sininho, depois vai lá e compartilha essa mensagem com alguém. Isso vai ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Então vamos ver. Ele era um menino? Ele era um adolescente? Ou ele era um homem? Quando Davi enfrenta Golias, ele era menino, adolescente ou homem? 1 Samuel 16, 17 e 18, no 17 fala assim, disse o rei Saul. Olha, quando Saul começou a desobedecer a Deus, Saul enfrentou um problema, porque o Espírito Santo de Deus que tinha entrado na vida dele para que ele viesse ser um rei vitorioso, o Espírito Santo agora sai da vida dele, porque ele começou a desobedecer, e o Espírito Santo não vai ficar num templo onde quem reina é a desobediência. E o Espírito Santo saiu, e a Bíblia diz que veio um espírito maligno que começou a perturbar Saul. Saul foi aconselhado pelos seus soldados, pelos seus príncipes, a chamar alguém que soubesse tocar bem um instrumento, para que quando Saul ficasse perturbado por aquele espírito mau,
a pessoa tocasse o instrumento e Saul se acalmasse. E o que aconteceu? O versículo 7 trata exatamente disso. Olha o que disse Saul. Disse Saul: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então Saul pede para trazer um homem e não um menino. Quem que é esse homem que vem para poder atender os pedidos do rei? Olha, estamos falando de antes da luta. Um capítulo antes da luta, tá? Estamos falando agora do mesmo capítulo da luta, porém a luta está no 48 ao 58 versículos. E aqui nós estamos falando do versículo 17 e o 18. Ao que o 18 diz? Tenho visto, um dos soldados falou, eu tenho visto um filho de Jessé o belemita que sabe tocar e é valente e é animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então vocês viram aqui, um homem de guerra. Tenho visto o filho de Jessé o belemita que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra. Olha só, interessante. Ele era menino ou ele era um homem? Agora no capítulo 17, quando Davi enfrenta Golias, ele era homem, não era menino. Eu estou dando aqui então a resposta. Você já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreva. Você vai sempre ouvir palavras como essa, palavras esclarecedoras. Não sou eu que digo, mas a Bíblia diz assim. Davi não era menino quando enfrentou Golias. Alguém vai falar assim, mas eu vi na revista de escola dominical um menino rodando a funda para jogar a pedra no gigante. Infelizmente, quem desenhou aquilo forçou a ideia. Davi não era menino, tá certo? Ele lutou contra um gigante, mas ele não era menino, ele era homem. Agora preste atenção, ele era o menor da sua casa, o menor da sua família, ou seja, ele era o caçula da casa. Então o menor não quer dizer que seja um menino, mas o mais novo daquela casa. Ele não era alistado no exército, tá? Ele não era alistado no exército, ele tinha os pais velhos e ele ficou em casa para cuidar dos pais, porque os demais irmãos dele haviam ido para a guerra. Isso está escrito em 1 Samuel 17, 12 e 13. Os irmãos de Davi tinham ido alistado no exército e estavam em guerra, mas era direito da casa de Jessé ter o filho caçula cuidando da família. Então Davi ele era o mais moço, ele cuidava das ovelhas, ele cuidava do trabalho que era do pai, mas não era menino, ele era um homem. Por que eu posso dizer isso para você com tanta certeza? Saul, que era rei de Israel, jamais, ele como rei, ele aceitaria que um menino tentasse vestir a sua armadura, porque quando foi na hora que Davi se apresentou, é outro detalhe interessante, Deus não mandou Davi enfrentar Golias, não mandou. Davi, ele se ofereceu, ele se apresentou. Então quando ele chega para Saul e se apresenta para poder enfrentar o gigante, o Saul falou assim, você não pode, você ainda é muito moço, e esse gigante, ele é experiente, ele é veterano de guerra, você não pode. E a Bíblia diz que Saul então, para tentar ajudar Davi, já que ele queria tanto, deixa ele experimentar a armadura. Como que caberia a armadura de Saul em Davi, se Davi fosse um menino? Ele experimentou e a armadura serviu. É sinal que ele tinha tamanho, porte de homem. Mas a Bíblia diz que ele não tinha costume de usar armadura. Por quê? Porque ele não era alistado no exército. Então, fica aqui o esclarecimento. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele não era menino, ele era homem, sabia tocar harpa, já tinha enfrentado um leão e um urso e tinha matado os dois, e agora ele se apresenta. É muito interessante isso, porque Davi era moço. Capítulo 17, versículo 33, fala que ele era moço.
Saul conversando com ele, falou: você é moço, você é novo. Ele era o menor da casa do pai, mas não era criança, tá? Então, é interessante isso. Por quê? Outra coisa interessante, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não deixa dúvida. A Bíblia não deixa dúvida. Davi, depois que ele enfrentou o gigante Golias, ele ganhou prêmios. Sabe o que a Bíblia diz que foi o prêmio que Saul deu para Davi por ter enfrentado o gigante Golias? Ele recebeu o seguinte: primeiro, a filha do rei para casar com ela. Menino casa? Não, ele enfrentou o gigante Golias e ele recebeu de prêmio a filha do rei para casar. Davi se casou com Mical, filha de Saul. Outra coisa, a casa do pai de Davi passou a ser isenta de impostos. Então, assim, foram muitas coisas. Outra coisa também que aconteceu, além disso, tem mais uma, mas essa aqui é muito importante também. Davi assumiu o comando do exército de Israel. Isso mesmo, ele passa a ser capitão do exército de Israel. Ele entrava e saía nas guerras, guerreando para Saul. Saul agora ficava no palácio e Davi era o capitão de guerra. Isso está escrito em 1 Samuel 18, versículo 5. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Por favor, se você gostou, ou se não gostou, escreva aí nos comentários, coloque o seu comentário, dê um joinha aí embaixo aí. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Acione o sininho e compartilhe essa mensagem, é muito importante. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí, eu queria até que você me falasse, põe nos comentários aí, por favor, na escola bíblica que você estudou, na escola dominical, você chegou a ver Davi como desenho de um menino? Então, aquele desenho, infelizmente, quem fez, teve talvez boa intenção, porque estava lidando com criança, ensinando crianças, mas a realidade é que Davi era um homem quando ele enfrentou o gigante Golias e não um menino. Foi muito bom estar com você. Em breve, mais vídeos aí no canal, falando sobre assuntos como este, que às vezes existem diferença nas interpretações, e eu não estou aqui para dar a minha interpretação, estou dando o que está escrito na Bíblia, e espero que você confira aí pelos versículos e que você aprenda cada dia mais. É um prazer para mim. Se você tem um assunto que você gostaria que falasse sobre ele, põe nos comentários, põe nos comentários, e nós vamos estar procurando colocar no nosso cronograma para que a gente possa gravar uma mensagem falando sobre este assunto. Fique com Deus, foi muito bom estar com você e até a próxima, se Deus quiser.